Bom, pessoal, esse vídeo é relacionado ao texto O Desenvolvimento da Orientação Profissional no Brasil, ainda retomando a discussão sobre o processo de institucionalização da orientação profissional no país e como que isso afeta a a prática da orientação profissional, né? O pensar a orientação profissional no país. Então, assim, o texto vai retomar a discussão do desenvolvimento da orientação profissional, né? Vai retomar aquelas discussões que a gente já fez sobre a criação de entidades, tanto no ensino quanto depois as entidades ligadas dentro das escolas normais, quanto depois as entidades ligadas ao governo central, direto dos governos estaduais, né? Mas o que é mais interessante é que ele vai analisar esse momento da virada, né, que a gente citou na última discussão, esse momento da virada de uma orientação profissional pensada dentro dos ambientes de ensino, dentro dos ambientes de planejamento, de políticas públicas de qualificação de mão de obra, ou de pensar políticas públicas de geração de trabalho e renda, né, para um modelo da psicologia, tá? Um modelo de base principalmente clínica, né, que incorporava principalmente elementos que vinham da psicanálise, né, embora no texto não esteja tão explicitado, elementos que vinham do Rogers, né, do Carl Rogers, né, que é a terapia centrada na pessoa, e do aconselhamento psicológico, que a gente vai falar um pouco mais à frente também, tá? O que é interessante notar é que, né, e aí eu estou saindo um pouco para além de elementos do texto para ficar mais compreensível, até a pergunta que está lá na ficha de leitura, que é a seguinte questão: em que medida que essa dimensão clínica, tá, essa dimensão de inserir uma participação do sujeito, do desejo do sujeito no processo de orientação profissional, por que isso vem para o Brasil tarde em relação a quando isso acontece, né? Vem no Brasil nos anos 70, né? Já vinha sendo discutido, principalmente nos Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? E principalmente a partir dos anos 50, com a discussão do Rogers, e também do Super e do Holland, né? Que são os autores que vão inserir essa questão de ciclos de vida, de maturidade para a escolha profissional, mas principalmente pela essa dimensão da participação ativa do sujeito no processo de tomada de decisão, que vai ser construído pelo Rogers. Por que isso chega no Brasil tarde e vai acontecer dentro de uma perspectiva de consultórios, principalmente, tá? Para isso é preciso que a gente entenda uma diferença que existia no Brasil e nos Estados Unidos em termos de um aparato estatal para o exercício do trabalho do psicólogo, né? Nos Estados Unidos começa a acontecer desde os anos 20 a criação de um sistema que a gente chama de sistema de counseling, né, de aconselhamento. Esse sistema é um sistema que é amplo, que acontece nas escolas, que acontece na área de saúde, que acontece na área de segurança pública, né, e que ele é amplo nos Estados Unidos, né? Ele muitas vezes não exige uma formação superior, a pessoa faz um curso lá, passou, né, faz uma prova, foi aprovado, então ele tem condição, né? Então o sistema de conselheiro é materializado no conselheiro escolar, por exemplo. Não sei se vocês já viram o South Park, o desenho, né, que tem o senhor OK, Mr. OK, é um cara lá que é o psicólogo, né? Ele seria tipo um conselheiro escolar, né? Ou quando você vê a pessoa que acompanha a condicional, né? A liberdade condicional de pessoas que estão cumprindo pena, né? Tudo esse sistema de counseling, né? Ou quando você vê pessoas que acompanham dependentes químicos,
tá? Então é um sistema de aconselhamento que é amplo e que se insere, né, que exige uma capacitação técnica limitada, né, porque é muito influenciado por um aspecto que principalmente na dependência química, né, nos Estados Unidos era chamado de terapia leiga, né? Eu tenho um capítulo de livro falando sobre um artigo que fala um pouco sobre isso, né? Como que esse sistema de counseling ele é amplo nos Estados Unidos, ele permite a inserção desse modelo de aconselhamento, que é o modelo de orientação profissional, para o processo de tomada de decisão referente à escolha profissional, referente ao desenvolvimento escolar, referente à readaptação de pessoas egressas do sistema penitenciário, referente a um modelo de entrada no sistema de saúde, coisa que seria semelhante aqui ao nosso a um núcleo de saúde da família, né? Lá é um modelo mais básico ainda, que a pessoa é avaliada basicamente, ver se é resolvível por elementos que não exigem tratamento, que não exigem uma intervenção mais sistemática, né? Ou uma intervenção de assistência social mais simples, assim. Se for resolvível, já resolve ali, né? Por meio de aconselhamento, uma coisa rápida, ajuda a pessoa a se reorganizar e tomar uma posição e tocar em frente à sua vida. Senão, ele encaminha, né? O processo faz um processo de triagem. Aqui no Brasil não criou isso, né? Mesmo quando a gente cria o SUS e o SUAS, a inserção do psicólogo desse sistema de aconselhamento ele é muito marcado, né, por uma política corporativa por parte da psicologia, né? A psicologia buscava um espaço que tinha que ser psicólogo para fazer atividade específica de psicólogo, né? Que criou um sistema de base, quando esse sistema começa a ser construído aqui pós-Constituição de 88, né, com o SUS principalmente, mais recentemente com o SUAS, e agora, né, que a gente deve está começando um processo de contratação de psicólogos nas escolas que foi paralisado, né, mas que já é uma realidade em termos formais e que daqui a pouco vai continuar, né, passando esse momento que a gente vive hoje de desestruturação do Estado, né, provavelmente vai continuar e vai ampliar a contratação de psicólogos nas escolas. Mas então toda essa rede no Brasil ela é fortemente marcada por essa dimensão corporativa, que vai definir que exige-se saberes que são normatizados a partir de resoluções do Conselho ou de cartilhas, né? Vocês podem entrar no site do Conselho Federal de Psicologia, vocês vão ver lá tem uma série de cartilhas que não tem efeito de lei, mas tem uma função de orientar quais as práticas que são adequadas em determinados ambientes, né? Eu vou até ver se eu me lembrar, né, que eu estou gravando aqui o vídeo, não tinha pensado nisso, colocar o site do Conselho disponível para vocês entrarem direto nessa parte das cartilhas, né? Mas já fica aí, vocês entram lá no site do CFP. Hoje, para esse encontro de hoje, eu coloquei essa atividade de procurar informações, né, no SATEPS, na BOP, né, no site da BOP, e aí já estou indicando aqui que vocês entrem também no site do Conselho Federal de Psicologia, né? Hoje a atividade inclui entrar em sites, pelo menos entender, conhecer, ver o que tem, né? Mas então, quando isso é criado aqui já é criado também, primeiro tardiamente, né? Começa nos anos 90 e se oficializa mesmo já nesse século, né? Já nos anos 2000 para frente, se efetiva realmente um começo, né? E bem recente, o SUS é uma coisa bem recente, se você for olhar em termos de contratação de psicólogo, né, ampliação da rede. Então, não existia isso aqui no Brasil, e mesmo quando surge esse sistema de counseling, que é esse sistema inicial, onde essa atividade de aconselhamento, né, que é a orientação psicológica pensada como um tipo de aconselhamento, existia dentro das escolas, existia para pessoas que estavam sendo reinseridas ou por causa de ter sido preso, ou por causa de ter sofrido um acidente, né? Ou porque adoeceu, ou criou uma dependência química. Então, todo esse trabalho de
treinamento profissional por parte do Estado, né, que era dado pelo sistema educacional, de formação profissional e de reinserção produtiva, de preparação para a aposentadoria, todo esse sistema acontecia já nos Estados Unidos por causa da expansão desse sistema de counseling, de aconselhamento, né? Então isso já existia lá, e a partir desse sistema básico de pensar uma atividade muito básica, isso possibilitou que esse sistema de aconselho, de orientação profissional se ampliasse e ganhasse espaço, né, na forma de pensar uma gestão, né, de quem vai ser treinado, quem não vai ser, de quem vai ser, como as pessoas vão ser reabilitadas, reinseridas no mercado de trabalho, como as pessoas vão pensar processo de progressão de carreira, como as pessoas vão pensar processo de aposentadoria. Tudo isso foi inserido já como elemento disponível, né, pelo Estado, em função desse sistema de conselho na cultura, no ambiente americano. E isso possibilitou, né, conjuntamente com o final da Segunda Guerra Mundial, onde o capitalismo americano se torna um capitalismo de protagonismo, né, eles se transformam, ocupam um lugar, né, que antes era Alemanha, França e Inglaterra, né, que eram os países que eram o centro do capitalismo mundial. Os Estados Unidos ocupa isso, e o cerne, né, pelo fato de se tornar os países detentores, né, do poder central do capitalismo internacional, eles deixam de ser um país simplesmente industrial, de alta produtividade, para ser um país também que começa a ter que ter a dimensão da criatividade, do criar patentes, do criar processos produtivos, né, do desenvolver tecnologias. Isso passa a ser uma exigência para que os Estados Unidos sustentem, né, um protagonismo, né, no capitalismo internacional. Tanto que a gente vê hoje a grande briga com a China. Não é porque a China produz mais ou que produz muito. Isso já fazia muito tempo, e os Estados Unidos nadavam de braçada nisso, porque os capitalistas americanos jogavam a produção material deles para a China, que era barato para a China, e para os chamados tigres asiáticos, né, que é do Vietnã, Hong Kong, né, Malásia, Singapura. Isso já jogava essa parte de produção material lá. O problema começa a ser, como acontece agora, né, com principalmente o caso da Huawei, é o caso mais destacado disso. E o Huawei e o TikTok, né, não sei se você sabe, o TikTok já é a segunda principal rede pessoal, né, que as pessoas compartilham as coisas no mundo, né? Então, assim, quando a China começa a ameaçar esse protagonismo americano, que começa a se virar um problema. Então, estava ótimo, né? Mas por quê? Porque o domínio, né, o protagonismo no capitalismo se dá pelo controle da produção tecnológica, da vanguarda de produção, né, do conhecimento, da tecnologia, das patentes. Então, os Estados Unidos já assumiu isso, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, ele tinha que ter uma massa de trabalhadores que se mobilizassem não só para pegar e executar uma tarefa, mas tinha que ter também uma massa de trabalhadores que ia ter que ser criativo. E ninguém é criativo se não está dedicado, vinculado efetivamente com aquilo que ele está fazendo, né? Então, foi necessário que essas ideias do Rogers, essas ideias do Super, do Holland, elas fossem inseridas no processo de gerência, né, dessa capacitação de mão de obra e de encaminhamento dessa mão de obra para o trabalho, para que se fosse inserido, porque as pessoas estivessem motivadas, né, vinculadas efetivamente com o trabalho e fossem criativos no processo de organização do trabalho. Tá? Por mais que buscasse robotização, buscasse essa ampliação da parte, exigia-se que as pessoas fossem criativas, né, que estivessem dedicadas aí efetivamente com o trabalho. No Brasil, né, então isso criou, com esse sistema amplo que existia, né, de aconselhamento, mais essa demanda de uma organização no trabalho que incorporasse a dimensão da criatividade,
Esses elementos que incorporavam o desejo da pessoa, que por sua consequência possibilitava que as pessoas pudessem ser criativas também, né, se vinculasse efetivamente com o trabalho, ela foi uma demanda, né, do capitalismo americano, o que não aconteceu no Brasil. Né? O Brasil sempre foi, dentro da divisão internacional do trabalho, um executor, né, um produtor de commodity, e quando produzia na indústria brasileira, por exemplo, você pega uma grande parcela da indústria, a indústria automobilística, né? O Brasil não tem produção de carro, o Brasil tem montadoras, né? Produz uma série de elementos, os principais, que são o core, né? O coração, o núcleo do tecnológico do carro, é produzido de fora, vem para cá, né? Aqui vai fazer a lataria, essa parte de aço, tal, produz essas partes assim, monta e aí manda para o exterior, né? A Fiat é um caso muito claro disso, assim, montadora, né? Então é o uso de mão de obra, né? Você pega a Honda na produção de moto na Zona Franca de Manaus, né? É isso, né? Você monta, né? Você não produz. Você não tem a tecnologia, você não tem a produção, mesmo das partes tecnológicas são produzidas fora, vêm para cá e aqui o carro é montado, né? Faz a parte mais básica aqui e o carro é montado e mandado embora. Então, assim, para exportação para o mercado interno, né? Mas então a questão principal é que o Brasil não tinha esse protagonismo, não tinha essa demanda de uma criatividade. Por que isso chega então nos anos 70, nos anos 80, no começo dos anos 70 e 80? Qual a modificação que acontece? A principal modificação que vai acontecer é que com o inchaço das grandes cidades e um aumento que a gente começa a ter nos anos, principalmente nos anos 80, um decréscimo do crescimento econômico. Né? O Brasil enfrenta uma crise econômica, começa nos anos 70, que é a crise do petróleo, por causa do Brasil não tinha petróleo, né? Tem uma crise econômica muito grande e as cidades crescendo muito, começam a aumentar desemprego, tal, uma desestruturação no Estado, que o Estado pensa o seguinte, olha, que se dane, simplesmente deixa de ter o controle. Né? Tanto que o Estado perde o controle, que cresce, aumenta-se drasticamente as favelas, isso é percebido também no âmbito da organização urbana, né? Você tem um crescimento, um inchaço das favelas muito grande, que mostra que o Estado fala assim, olha, deixa as pessoas se virarem. Né? Então, essa inserção desses elementos clínicos, eles estão muito mais associados, em detrimento de políticas públicas, de pensar gestão de mão de obra, então estaria muito mais associado a ao fato de que o Estado meio que deixa de planejar isso de maneira tão sistemática, ou pelo menos deixa de planejar isso de maneira sistemática dentro de um âmbito mais que pense esse grupo, pequeno grupo, que vai estar fazendo essas funções que exigem vinculação afetiva. Então, isso é remetido, olha, isso vocês façam por vocês. Né? Então, o fato, tá, de não existir no Brasil um sistema que possibilitasse esse tratamento ou esse aconselhamento psicológico, que existia nos Estados Unidos, que era o sistema de conselho, né? Com o fato de uma profissão nascente que ainda lutava por espaço, não tinha ocupado espaços dentro do Estado, né, que existia só enquanto espaço, tinha só como espaço consultório particular e algum lugar dentro, né, um lugar muito limitado dentro de empresas. Né. Isso cria todo um ambiente, né, no qual a vinda desses elementos de pensar clinicamente, né, ou de pensar dentro de um acompanhamento individualizado, ou no máximo do grupo, né, no caso do grupo operativo. Aliás, é muito interessante a gente pensar o grupo operativo, gente, a semelhança da atividade do grupo operativo com a atividade de coaching. Né? Só que a diferença é que o coaching pode ser individual, né, mas é muito semelhante. Né? Tem estudado isso aqui para a gente pensando processo de intervenção, né? Com uma semelhança da atividade de coaching para a atividade do grupo operativo, né? O que seria a proposta do Boas Lavre.
Então, como que essa proposta de pensar a orientação como atividade individualizada ou em grupo, né, com terapia, né, de grupo focal, que é uma forma de grupo operativo, né, como essas terapias de grupo focal ou acompanhamento individualizado, no qual o teste, a gente vai falar disso quando for ver orientação para a escolha profissional, é usado como, não como elemento agora de gerar dados amplos, né, de surveys, mas para suporte para atividade clínica, né, a gente vai discutir isso, né, ele deixa de ter mesmo o uso do teste deixa de ter a perspectiva que era anterior e passa a ser uma perspectiva de uso dentro de um contexto clínico. Como que esse conjunto de elementos, né, primeiro, então, a ausência de um sistema público de atuação do psicólogo, isso acontecia dentro dos consultórios, né, uma organização do trabalho que não exigia uma vinculação afetiva. O cara estava ali, era para trabalhar mesmo, mão de obra mesmo, e fazer o que mandava, né? E uma pequena parcela só que precisava ter essa vinculação afetiva com o trabalho, por causa que seriam os profissionais liberais de nível superior, e um ou outro profissional de empresa, né? Então é um grupo muito restrito que os consultórios davam conta. Tá? Então a gente, quando vai pensar essa institucionalização que acontece nos anos 80, que começa a ser esse processo de pensar que a orientação profissional é uma coisa que acontece dentro de consultório, para jovens de classe média e classe rica, para que eles possam escolher, mais de classe média, até porque a classe rica geralmente já tem, por estar ligada a grupos de poder, né, grupos ligados a propriedades ou posses de áreas de meios de produção, muitas vezes a liberdade de tomada de decisão é menor do que dos jovens de classe média, porque eles já são necessariamente direcionados para o controle e a gestão daquelas empresas ou áreas de produção ligadas à família. Mas, principalmente os jovens aí de classe média, porque eles pudessem escolher o que eles vão fazer, isso acontece dentro desse contexto teórico, dentro desse contexto institucional, né, de ausência de um sistema de aconselhamento ou de sistema de atendimento básico que envolvesse a psicologia e de uma presença da psicologia dentro só dos consultórios, e dessa configuração da mão de obra brasileira, que em certa parcela não exigia-se tanto essa dimensão de um desejo, de uma subjetividade. Tá? Isso começa a mudar no final dos anos 90, tá? Ou melhor, nos anos 90, né? Durante todos os anos 90, com a abertura econômica do Brasil e com a necessidade da inserção dessa subjetividade a partir da introdução, principalmente dos modelos japoneses, né, do toyotismo no Brasil, que buscava fazer com que para que se conseguisse, né, a qualidade, né, chamado processo de qualidade total, ou seja, diminuição de erros ou de falhas no processo de produção e nos produtos principalmente, para que o Brasil pudesse manter a exportação, que essa dimensão da qualidade passa a ser exigida para que as empresas pudessem exportar, né? E começou a se exigir a captação da subjetividade do trabalhador. Essa captação é feita num primeiro momento a partir de técnicas de captação da subjetividade, né, do toyotismo, mas como ela era feita de maneira artificial, a gente tem uma crise, né, de adoecimento ligado ao trabalho, que é a crise de Der, que acontece nos anos 90. Foi uma crise muito grande, muita gente adoecia, né, e se mostrou então um modelo pouco eficiente, né, e começou-se a pensar, né, a necessidade objetiva de inserção, né, dessa dimensão subjetiva do desejo na organização do trabalho, né? De maneira também que a gente vai ver depois, né? De maneira bem,
bem limitada também, né? Eu poderia até usar o termo hipócrita, né? Mas assim, bem limitada também. Né? A gente tem hoje outras configurações de pensar o processo produtivo, né? Mas não é propriamente o toyotismo mais, o toyotismo já vai sendo superado também, com o processo de uberização, mas seria uma discussão para outro momento, tá? Então, quando a gente vai pensar as novas configurações, tá, que a gente tem a partir dos anos 2000 aí, né, a gente começa a ver que a gente começa a ter novas possibilidades. Primeiro, por quê? Porque essa ausência de um sistema de atendimento de base, ela começa a ser melhorada, porque esse, enquanto problema, começa a ser diminuído, porque a gente tem a possibilidade de atuação no SUS, no SUAS, na Previdência, nas escolas, isso começa a ser ampliado. Então, isso cria novas possibilidades para a gente pensar o trabalho. E a gente tem também hoje uma ampliação da nossa capacidade de pensar políticas a partir de uma perspectiva crítica, tá? Que vai pensar o sujeito não só com adaptar o sujeito a relações de trabalho, mas de pensar um sujeito que consegue se posicionar ao capitalismo que já chegou no Brasil, né, por causa dessa dimensão, dessa flexibilização das relações de trabalho, que exige que o sujeito tenha que se reinventar o tempo todo, né, tenha que aprender novas tecnologias, tenha que aprender novas competências, desenvolver isso o tempo todo, né? Então isso faz com que um pensar processos de qualificação profissional, coisa que não está acontecendo ainda, a gente já tem as condições, mas ainda não está acontecendo, faz com que esse pensar processos profissionais já tenha tanto uma base estatal, quanto uma base, uma demanda da organização do trabalho para que isso aconteça, tá? Então, o que a gente chama de pensar criticamente a organização do trabalho seria, e principalmente pensar a orientação profissional dentro da perspectiva crítica, pensar a orientação profissional não só para aplicar modelos antigos adaptados a um capitalismo aí que a gente vai chamar de pré-anos 70, né? Mas porque antes, né, o trabalhador tinha que fazer, né, só esses trabalhadores mais qualificados que começava a ser exigida essa vinculação. Hoje em dia não. Hoje em dia isso já se expande cada vez mais para uma maior quantidade de trabalhadores, principalmente daqueles que estão numa posição precarizada, tá? Então, pensar essa psicologia crítica, ela não é só um aspecto de consciência crítica ou de consciência social, né, ou de direitos humanos, ou de defesa do trabalhador. Não, isso é uma necessidade do próprio sistema, tá? Pensar de outra forma é uma necessidade de uma eficiência no trabalho, né? Pensar de outra forma é uma forma que você não vai conseguir produzir uma ação e realmente resolva o problema que está colocado para que você resolva, por parte não só da sociedade, mas do próprio sistema produtivo vigente. Tá? Pessoal, então, dê uma olhadinha, tá? O texto também, esse texto é mais curto, a ficha de leitura é bem curtinha, tá? Eu sei que vai sobrecarregando vocês, tento fazer para sobrecarregar o mínimo possível, tá? Mas façam isso, mandem para mim, aproveitem, né, que é mais curtinho assim, façam isso e façam a ficha, mandem, que vai contar com presença. E aproveitem para refletir também e a gente tira a dúvida aí no momento de encontro, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.